Olá, pessoal. Nós voltamos aqui com o nosso querido amigo Fidelis Alcântara. Este projeto Colunenses pelo Mundo tem um oferecimento da internet JVX. Não navegue, voe. JVX é a sua melhor opção de internet para a nossa querida coluna. Ô Fidelis, voltando aqui ao nosso bate-papo aqui, você falava ali da época que seu pai foi prefeito de Coluna e você ali andava pelas obras. Isso me deixou assim, atencioso nessa questão, porque você falava que seu pai ia nas obras, né? E isso talvez seja um dos motivos pelos quais ele teve sucesso na sua administração, não é isso? Porque ele participava ali, né, indo na obra, vendo como é que está acontecendo, inclusive você ia lá e via também o que estava acontecendo. Outra coisa que me chamou muita atenção foi essa questão de você, criança, né, falar assim, mas eu vou tomar café e a turma não, eles não estão tomando café. E aí acabou que depois, né, veio se tornando aí uma questão de quase que uma normativa nas outras casas que vinham fazendo as obras. Como é que você vê essa questão ali do seu pai acompanhando as obras? Foi ali, ele começou com o orçamento lá, ali no começo da Várzea, ali, vamos dizer assim, né? Porque ali no Geraldo Martins, praticamente, na verdade, as pessoas entendem que a Várzea começa ali naquela praça mais para frente ali, mas, na verdade, né, acho que ali depois do Geraldo não tinha mais nada, né? Estrada mais fazenda, né? Poucas casas, né? Tinha algumas casas, sim. Tinha lá em cima, onde agora é a quadra, lá, era o lugar que o circo chegava, né? Ah, é verdade. É Eu verdade. montava o circo ali. Eu tenho ótimas memórias também com os circos que iam lá, né? Que era uma aventura acompanhar a montagem da lona, acompanhar o circo e tal. Bem Mas sabe lembrado. que eu lembrei de uma outra coisa aqui, Messias, muito interessante dessas coisas, né? Como é que era a administração na época. Quando começou a colocar o broquete lá em Coluna, contratou-se um engenheiro, né? Porque precisava, né, ter um engenheiro para a obra e tal. Esse engenheiro ficou só 3 meses e depois ele foi dispensado. O meu pai virou para os trabalhadores e falou assim: vocês aprenderam? Vocês entenderam como é que faz? Entendemos, então não precisa de pagar engenheiro, mas não vocês mesmos vão fazer. Aqui é Olha que broquete todo, interessante. aqui é broquete todo o centro da cidade de Leopardo. Quem colocou eles foram os trabalhadores com o que eles aprenderam com o engenheiro que foi lá, sabe? O engenheiro não acompanhou a obra toda, não, né? Olha, Ele mesmo é que os próprios trabalhadores que aprenderam com o engenheiro é que colocaram o broquete. Você vê que foi muito bem assentado, muito bem arrumado lá, né? não, perfeito. E um negócio muito engraçado, isso era uma forma dele, inclusive, de economizar, né? Porque o engenheiro é caro, né? Você pagar o engenheiro para a obra. E ele percebeu que depois que os trabalhadores todos já estavam dominando ali com o processo de assentagem dos broquetes, né? Você tem que socar a terra antes, depois põe areia, né? Tem todo um processo lá. Eles já haviam aprendido, eles entendiam como é que fazia, não precisava de engenheiro mais não. E assim foram os trabalhadores de Coluna mesmo que assentaram 90% do broquete lá, foram eles mesmo, sem engenheiro, sem nada, não. Meu pai acompanhava as obras, via estar tudo certinho, mas eram os trabalhadores que conheciam e aprenderam como fazer e desembolaram o processo lá. Isso é muito bonito. Seu pai tinha essa questão de... Ele tinha esse prazer de estar ali acompanhando as obras, ver como é que está acontecendo. Demais. E ele, além de gostar de acompanhar tudo, né? Ele era palpiteiro demais, né? Ele junto, eu lembro de pontes na zona rural também, com o mesmo esquema, né? As pontes de concreto lá que ele fez, quem desenvolveu o negócio para furar lá na beirada do rio e fazer os tubulões e subir foram eles junto com os trabalhadores, né? Eles que foram pesquisando lá e desembolando o processo, inventando lá o jeito de fazer e tal. Interessante. Ele tinha um prazer, né, de estar junto nas obras e tal, de ver, né, junto com o pessoal E ver a trabalhando. cidade desenvolvendo, né? Né, e põe a mão na massa lá, gostava de estar junto e tal. Eu acompanhava ele porque eu achava que ele não devia fazer nada disso, ele tinha que estar em casa cuidando da casa dele, né? Então, eu falei, já que ele não vai ficar aqui comigo, eu vou atrás dele aí para onde ele vai, para poder, né, ter uma companhia mais do meu pai, né, para poder ficar mais perto dele, né, e tal. Porque se fosse deixar na rotina, se eu não fosse fazer isso, eu só o veria à noite, quando ele voltasse para casa, sei lá, 6 horas da tarde, né? Eu Você é ficaria o o que dia mais inteiro com acompanhava ele. ele. Os seus irmãos
Não acompanhava ele, não? Nesse período, meus irmãos não moravam em Coluna, não. Eles Ah, saíram de Coluna para estudar fora, né? Eles foram estudar em colégio interno. O Denilson primeiro foi para Diamantina e depois, quando o Evaldo estava na quinta série, os dois foram para Cachoeiro do Campo, é um colégio interno lá perto de Ouro Preto, né? Então, entendi. com 10, 11 anos, eles ficaram uns 3 anos, né? Que é mais ou menos essa época, assim, 2 anos e meio, se não me engano, no, Ah, no, no colégio interno. Então, inclusive, nessa época, eu fui meio filho único, né? Porque meus irmãos teve o não estavam na privilégio. coluna. É Teve- mais ou menos, né? Porque eu achava meio ruim e também sobrava tudo para mim, né? Seu pai era muito rígido? Nossa, demais da conta. O meu pai eu nunca. Eu lembro, eu já morava aqui em Belo Horizonte quando eu fui fazer a primeira comunhão, né? Aí perguntou meus pecados, eu falei, já menti e tal. Aí pensou assim, você já respondeu ao seu pai? Eu falei, não, de jeito nenhum. Então você já mentiu pro seu pai? Eu falei, você tá doido, pai? Mentir pro meu pai, bate meu. Você já xingou seu pai? Eu falei, de jeito nenhum, nossa senhora, posso fazer? Xingar meu Achei um pai. absurdo. Eu falei, seu pai, por que você está perguntando isso para mim? Você acha que eu faço isso com meu pai? Posso fazer, não. Ô, Fidelis, veja bem. Então você acompanhou toda aquela administração do seu pai ali, que foi uma administração que as pessoas, né, que vivenciaram aquela época disseram que foi uma das melhores e até hoje é lembrado, né? Pelo tudo que fez, pelo visionário que era, né? Fazer as coisas que naquela época se vê que hoje, né? Atualmente as pessoas vê dificuldade de fazer pontes de cimento, né? A gente não vê fazendo as administrações e naquela época ele fez, ou seja, foi uma questão de futurista, né, para aquela época. Isso foi importante para a cidade. Mas aí você, depois acaba que você vai para Belo Horizonte, não é isso? Você Sim, já sim. vive esse tempo em Coluna e depois você vai para Belo Horizonte. O que fez você ir para Belo Horizonte? Nós mudamos para cá em janeiro de 82. O que acontece, Messias, é que meu pai e minha mãe, antes de casarem, eles tinham planejado mudar para Belo Horizonte. Eles iam mudar para Belo Horizonte em 1976, porque a grande preocupação deles era não conseguir manter os 3 filhos estudando aqui em Belo Horizonte. O sonho deles é que a gente estudasse, né, que a gente fizesse uma faculdade e tal. A meta de vida deles é estudar os filhos, né? Meu pai fala isso assim até hoje e tal, que era a meta. E aí, o que acontece em 76, um grupo de... Meu pai não era, até então, muito envolvido com política, né? Os irmãos dele, os primos dele, né? Que são irmãos da minha mãe, eram mais envolvidos. O pai dele foi muito envolvido antes, na década de 50, 60. Mas ele não participava muito da política, das campanhas. Ele era mais na dele, assim, digamos, né? E aí, em 76, um grupo de amigos lá junto e convida ele para se candidatar, né? Porque achava que ele seria um candidato ideal e tal. E aí ele é obrigado a adiar a vinda para Belo Horizonte, né? Tanto é que ele já Ah, tinha aqui, entendi. em 76, o meu pai já tinha um apartamento aqui em Belo Horizonte e já tinha uma loja aqui em Belo Horizonte, né? Ah, Já tinha você todo o dinheiro. já estava todo voltado para Belo Horizonte já, então. Quando meu pai e minha mãe começaram a namorar, isso lá para, sei lá, 62, 60, não sei, ao certo, eles combinaram que todo o dinheiro que eles ganhassem, eles iam investir em Belo Horizonte, né? Que interessante. Porque eles tinham medo de não conseguir sustentar os filhos aqui morando em Coluna. Então, em 76, meu pai já tinha apartamento aqui, já tinha loja aqui. Então, ele estava com Olha, tudo pronto para mudar. E aí vai e cancela, né? Teve que cancelar essa mudança, né? E aí inclusive o mandato dele era para ser até 1980. Teve uma mudança na época, né? Era o final do regime militar. As eleições passaram para 82, então ele foi obrigado a ter mais 2 anos de mandato. Só que aí ele ah, ficou só mais um, que foi 81. E em 82, o senhor Mário Moraes, que era o vice-prefeito, assumiu a prefeitura e o meu pai veio para cá em janeiro de 82, né? E o senhor Mário interessante.
terminou o mandato, porque ele já tinha adiado a viagem, a mudança para ele, que seria em 76, e aí passar isso para Mudou para 83, 80, aí mudar para 83, né? Mudou certo? inicialmente para 80, né? Aí mudar Aham, depois para 83, ele estava vendo que estava ficando muito complicado, principalmente meus irmãos já estavam entrando no segundo grau, né? No ensino médio, né? E aham. essa coisa para poder mantê-los estudando aqui ia ficar muito complicado. Aí ele vai e fica até 81, no final de 81 ele entrega a prefeitura para o seu Mário Moraes, e aí ele muda para cá em 82, janeiro de 82. Eu lembro da cena até hoje, do saindo lá de Coluna, de carro, e uma coisa que me mexia muito é que eu tinha certeza que era sem volta, sabe? E triste também, né? Ah, Eu olha que sabia que eu nunca interessante. mais ia morar em Coluna e que eu estava indo para um lugar que eu tinha que estudar muito e que eu tinha que, depois de estudar muito, trabalhar e tal, e que eu não voltaria a morar lá. Então, isso para mim foi muito Você já tinha essa complicado. certeza de que Já tinha, voltar para a coluna para viver já não era mais. tanto meu pai Ah, como minha mãe, eles me explicaram muito, né, que a gente ia ter que mudar. Porque eu não queria mudar de Colônia, de jeito não. Meus amigos estavam lá, as farras que eu fazia lá, andar de bicicleta para fora, lá para todo lado, ia na casa, eu entrava na casa de todo mundo lá em Coluna para pedir um copo d'água, para conversar fiado, para fazer qualquer coisa, entendeu? E aí tem aquelas figuras, né, muito amáveis lá, que parava, que brincava com a gente, que dava conversa e tal. Nossa, era demais, eu adorava, né? Então, eu não queria vir para Belo Horizonte de jeito nenhum, não, né? E aí foi muita conversa, eles me explicaram com muita paciência, né, que era necessário e tal. Então, eu tinha muito essa consciência que eu não moraria lá mais, né? Que eu teria que me virar, estudar e trabalhar aqui em Belo Horizonte. Então, meus primeiros anos aqui não foram muito fáceis, sabe? Eu fiquei muito nós mudamos para o centro de Belo Horizonte, para o lado da rodoviária, né? Eu fui morar num ah, uma apartamento, né? E para mim, mudança assim, radical, né, Fidel? nossa, Você sai de uma demais da cidade conta, pequena, igual sabe? Coluna, que você tem liberdade para andar tranquilamente e mudar para a capital, é uma mudança radical, né? E aí eu estava na segunda série e fui estudar num grupo escolar, chamava Grupo Escolar Cesário Alvim, que era 3 quarteirões da minha casa. E aí todo dia alguém me levava, ou minha mãe ou meu pai me levava até a escola, né? E me buscava, meus irmãos que geralmente me buscavam. Aí eu comecei um processo lá dentro de casa para minha mãe deixar eu ir para a escola sozinho. Aí eu estava já passando para a terceira série, e aí ela deixou, eles deixaram eu ir sozinho para a escola. E aí conta, minha mãe depois conta que meu pai me seguiu o primeiro dia para ver se eu ia fazer certinho, né? Se eu ia atravessar a rua nos lugares certos e tal, se eu ia passar, e eu fiz tudo certinho. E foi a única vez. Ô, Fidelis, Porque todas as vezes eu aproveitava para dar uma voltinha no centro, eu andava um quarteirão a mais, eu subia numa rua e virava na outra para conhecer o para centro, conhecer, né? explorar, Né? né? E tentar fazer uma amizade. Eu parava, às vezes, no comércio, conversava com os vendedores na porta das lojas e tal, né? Porque eu me sentia muito sozinho, né? E tem uma história, Messias, mais bonita disso, nesse edifício que eu morava, era um edifício de 12 andares, né? E aí eu saía batendo no apartamento das pessoas, perguntando, tem criança aí para brincar comigo? Tem criança para brincar comigo e tal? E encontrei, fiz uma amizade lá e tal. Foi muito bacana, o Luciano, que morava lá. E aí, um domingo, o porteiro me avisa, ó, chegaram 2 meninas aí na casa esqueci o nome do senhor que morava lá, eram netas dele. Aí eu bati lá, falei, tem criança aí brincar comigo? Aí tinha as 2 meninas, mas elas não quiseram brincar comigo, né, e tal. E eu fui embora, triste e tal. 35 anos depois eu encontro com elas. E aí a Olha, gente conversando, fiquei muito amigo de uma delas e tal. Falei do edifício Salermo, né, que era onde eu tinha morado. Só meu avô morou lá. Só, quem sabe a gente já trombou. Aí ela parou, olhou para minha cara. Fidelis, você é o menino que ficava procurando outra criança para brincar. Eu lembro. ô, Fidelis, você falando dessa questão de amizade, em Coluna, na época ali que você viu ali, você teve seus amigos ali, né? Você, mas eu não quero te colocar em saia justa de forma alguma. Vai ser difícil a gente citar nomes e tudo. Mas você teve ali alguns amigos assim que você lembra? Você teve mais assim, tem mais recordações?
eu brincava até entrar na escola, eu brincava muito sozinho, né? Eu brincava muito no quintal da minha casa e eu gostava de andar de bicicleta pela cidade e tal. E às vezes brincava com meus primos, né? Que o Vinícius, da tia Nilza e do Tigili, e o Juliano e o Rodrigo, que moravam ali em frente, né? Depois, quando eu entrei para a escola, aí aumentaram minhas amizades, né? Na minha turma mesmo tinha o Zebete, né? Filho de Sincero, tinha o filho do Maguinho, né? Também tinha, nossa, a Elisângela Pimenta, que eu tenho uma foto linda, eu, ela e a Conceição de Dona Geralda Amador declamando poesia no dia de Tiradentes. Tem até uma foto aí que eu estou querendo mandar para ela depois tirar uma foto para ver. Está na casa da minha mãe, aliás, que é muito bacana, né? Então, essa minha primeira turma, que foi de pré-primário, de primeira série, né? Eu lembro de muita gente, aí brincava tanto na escola, às vezes ia na casa de um, de outro, né? A marcenaria do Maguinho era o lugar mais legal para ir brincar, para ver e tal, e ele dava um tanto de toquinho para a gente, tinha muita paciência com a criança também, né? E aí dava uns toquinhos para brincar, que eu levava lá para casa. Depois nós montamos um circo na minha casa, e aí eu ia lá no Maguinho buscar serragem para fazer o picadeiro do circo. E ele lá também todo paciente, lá, ele Bacana. ajudando a encher o carrinho de serragem para levar lá para casa, né? Que esse carrinho de mão. E aí fizemos um circo lá na minha casa, que foi uma coisa muito bacana também. E as meninada ali, todo se juntava, né? Eu lembro também do Gilmar, do Geraldo Pereira, que volta e meia também aparecia, ele é um pouco mais, acho que um ano mais novo que eu, ele era mais amigo do Vinícius, meu primo, mas estava sempre junto, né? E aí eram essas pessoas, essa geração, né? Eu estava até tentando lembro, eu falei, mas assim, que a gente brincava muito ali, né? Perto, às vezes no quintal de casa, na escola, né? Eu não gostava muito de ir para o campo, porque lá os meninos, às vezes, tinha muitos meninos maiores, eu sempre fui mirradinho, né? Era hora de arranjar confusão e tal, então eu não brincava muito no campo, não. Eu ficava meio desconfiado dos meninos lá, os meninos maiores, mais bruto. Eu ficava no campo ali, eu não gostava muito, não. Aí, às vezes, passava lá na casa do Ansemis para brincar com o Otávio, né? Que é mais ou menos da minha idade, um pouco mais velho. O Otávio fazia uns estilingue, já cortava a madeira, fazia o estilingue. Aí fazia a forquilha, né? Tal. E eu ia lá no Pedro Celeiro, e o Pedro Celeiro cortava o corinho para montar o estilingue, né? Depois tinha que ir lá na borracharia lá do posto para arranjar uma câmara velha para cortar a borracha para fazer o estilingue, né? E aí ficava brincando com o estilingue lá no quintal de casa, outra hora ia ali no campo, outro lado. Mas são recordações muito bacanas, muito, muito boas. E hoje em dia, assim, você tem contato com essas pessoas? Tem, assim, não tem um contato constante, né? Eu tenho mais quando Constante. eu vou lá em coluna, né? Às vezes nas redes sociais converso com um, com o outro, Você mas tem da assim, festa de coluna? não. Tem uns 5 anos que eu não vou na festa. Teve também essa questão da pandemia também, que acabou que teve É, festa e tudo, e teve... há coincidências há alguns anos por causa de trabalho, né? Tempo de trabalho e tal, é complicado. Mas estou Entendi. querendo voltar, estou sentindo falta. Quero entrar agora num assunto seguinte. Você saiu candidato para o governo do Estado. E aquilo, assim, para a coluna foi um orgulho muito grande, né? A gente ter ali um colunense sendo candidato para o governo do Estado. Eu quero entrar nesse assunto pelo seguinte: eu quero entender como que foi, como que se deu isso, né? Como que deu isso. É importante para o colunense também entender que você vem, né, de um pai, e mesmo que você falou que não tinha, a princípio, aquele engajamento político, mas depois acabou que as pessoas viram nele esse político que ele mesmo, às vezes, não percebia que existia nele, porque tanto verdade que depois acabou sendo um belíssimo administrador. Então, aí você vem em 2014 e sai candidato ao governo do Estado. Como que isso aconteceu? Como é que foi essa construção? Ô Messias, as trajetórias da vida da gente às vezes surpreendem, né? Eu tenho que voltar um pouquinho no tempo, porque é o seguinte, eu fiz o segundo grau aqui no Colégio Municipal Marconi, né? Não era um bom aluno, tomei muita bomba,
meu segundo grau foi uma confusão danada, assim. E aí, entrei na faculdade, lá na PUC, e fui fazer publicidade e propaganda, porque eu fiquei muito impressionado com a eleição do Collor em 1990. Não sei se você vai lembrar. E o Collor Lembro. era o governador de Alagoas, né? Um estado que não é tão importante assim no Brasil, e de repente ele virou o caçador de marajás, para combater a corrupção, né? E era um cara bonito, com cabelo liso de Eu lembro mais lado, dessa questão. uma Muita mulher gente. loira. Então vamos acabar com a corrupção é o mal do país e tal, blá, 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 blá. E o Collor é eleito. E eu, naquela época, eu já acompanhava, tanto é que depois, em 92, quando o Collor vai sair, eu já participava do movimento estudantil, já era do Grêmio lá do Municipal Marconi. Nós fomos para a rua Ah, organizar as manifestações, né? Aquela época depois virou cara pintada e tal. Aqui em Belo Horizonte eu participei da organização daquelas manifestações, né? E vendo aquilo tudo e achando um absurdo como é que podia um cara inclusive corrupto, de família de barões lá, né? A família do Collor lá é dona de metade do estado de Alagoas, é dona da Rede Globo lá, é dona de tudo, né? Como que aquilo ali foi construído, né? E foi o poder da mídia, né? Aquilo é como que os meios de comunicação se juntaram para constrói. poder construir aquilo, né? A Rede Globo, a revista Veja, a Folha de São Paulo, o Estado de São Paulo, né? Que são as grandes, né, meios de comunicação do Brasil até hoje, né? Como que eles construíram aquele personagem, né? Porque ele era um cara completamente desconhecido, né? Ele não tinha nenhuma relevância nacional, né? Certo. E aquilo me impressionou muito. Então eu fui estudar publicidade e propaganda para saber como que aquilo Entender ali tinha como que isso surgido. aconteceu. E a minha ideia era trabalhar com marketing político. Eu entrei na faculdade, na época eu trabalhava na loja com meus irmãos, eu já saí, no segundo período eu saí, e fui fazer estágio em marketing. E nesse estágio em marketing, eu trabalhei em marketing, que se imaginar, de loja de pizzaria, padaria, drogaria, loja de artigo religioso. Eu fiz marketing, planejamento de mercado para uma Interessante. infinidade de lojas aqui. E aí, quando eu estava para me formar, um professor falou: olha, por que você está fazendo marketing? Isso é seu perfil? Ah, mas eu gosto disso, fala da política. Não, não. Você tem que trabalhar com criação. Você é um cara muito criativo, você tem que ir para uma agência de publicidade e trabalhar com criação. Ah, mas não tem eu não tenho QI. Né? Na época, para você entrar numa agência de publicidade aqui em Belo Horizonte, você tinha que ser filho de alguém rico. Entendi. Basicamente, seu pai tinha que ter uma grande empresa, né, ter uma influência aí para poder te indicar e você conseguir um estágio. Aí ele pegou e falou assim, não, você vai conseguir um quê? Você vai pedir a Glória Gomide, que era diretora da Faculdade de Comunicação, e ela vai te indicar. E assim fez, ela me indicou, e eu fui trabalhar na SMPIB, que é a agência que depois ficou famosa com o Ah, do Mensalão. Marcos Valério? Marcos Valério, Cristiano Paz, Ramon Hollerbach foram meus primeiros patrões aqui. Eu conheci Olha que eles todos interessante. pessoalmente. E vi a coisa Interessante. acontecendo dentro da agência, né? E era uma coisa muito louca, que na época ela fazia a campanha do PSDB, mas o Mensalão foi com o PT. Com PT. Então eles estavam envolvidos dos dois lados. Qualquer um que ganhasse para eles ia dar na Tava bom. mesma. Né? E aí eu comecei a entender que eu era até meio inocente, tipo assim, esse negócio esse marketing político aí não dá para aplicar muito isso não. Tem algumas questões aí que são muito antiéticas, né? Imagina, eles estavam fazendo, eles faziam publicidade tanto por um Para lado um para quanto o por outro. outro, né? Jogando os dois times, né? Jogando nos dois times, né? E fui conhecendo essas pessoas também, sabendo como que era a coisa. Aí saí de lá, fui trabalhar com criação publicitária em diversas agências. No meio disso, eu fiz duas campanhas para a prefeitura no interior, lá em Ouro Preto e em Mariana. Eu faço assessoria de comunicação e lá em Mariana foi só assessoria de comunicação. Agora, em Ouro Preto, eu mudei para Ouro Preto, eu morei lá 3 meses e eu fazia todos os... Lá tem uma TV local, né, que é a Delfoc, então, eu fazia todos os programas de rádio e televisão. Eu Ah, que faço o interessante. roteiro, faço a edição, né? E depois preparo as pessoas para falar diante da câmera também e tal. Então, essas experiências nessas cidades me deixaram com um pé
sabe, assim, um pé atrás com a coisa toda, né? Eu conheci os bastidores e são cidades muito ricas, com muita mineração, né? Principalmente Mariana, tem muita mineração, tem uma questão lá muito tensa, né? Na prefeitura e tal. E aí, depois disso, né, voltei para a criação, trabalhei em mais algumas agências aqui em Belo Horizonte, até 2009. E em 2009 eu trabalhava numa grande agência aqui, fazendo concorrências nacionais, né, para Caixa Econômica Federal, Ministério da Saúde, Educação, Companhia Energética de Brasília, CBTU, Caixa Econômica Federal, e conhecendo esses Uau! bastidores, vendo como é que as coisas... Tá? Aí eu saí, pedi demissão no final do ano, fui esfriar a cabeça, fiquei lá um mês na Bahia, viajando com a mochila nas costas, sem rumo, sem ler, sem documento. E aí decidi ser autônomo. Decidi ser autônomo e até 2011 isso foi muito tranquilo, porque como eu tinha muito contato nas agências, então eu era muito contratado para cobrir férias, ou quando tinha uma demanda de trabalho muito grande, eles me contratavam e tal. Então isso me dava uma tranquilidade, porque eu fazia o meu horário de trabalho, né? E podia Tranquilo. dedicar às outras coisas, que era conhecer os movimentos sociais e conhecer, né, o que que era, né, as mobilizações que aconteciam, né, diversas, né? E aí, no meio disso tudo, aqui em Belo Horizonte começa em 2010 um movimento que chamou Praia da Estação. O prefeito, no final de 2009, Márcio Lacerda, ele proíbe a utilização da praia para eventos de qualquer natureza. Aí um grupo, no sábado, dia 6 de janeiro de 2010, começa a ocupar essa praia. Rolou um e-mail apócrifo, né, assim, olha, estão impedindo, né, e a Praça da Estação aqui, para quem conhece, mas é uma praça muito grande, ela foi projetada para receber grandes espetáculos, né, para se montar grandes palcos, é um lugar que cabe 100 mil pessoas na praça, né, e o prefeito queria proibir isso, sabe-se lá por que motivos, existe uma discussão enorme que até hoje ninguém sabe. E, a partir disso, começamos a ocupar a praça todo sábado de manhã e fazer de lá uma praia. O pessoal ia Hum, lá de sunga, de biquíni, a gente contratava um caminhão-pipa e fizemos a praia da estação. E a praia foi crescendo e vários movimentos foram se articulando ao redor dela, o movimento de luta por moradia, o movimento da Feira Hippie, que o prefeito, o Márcio Lacerda, né, queria privatizar a Feira Hippie, passar ela para uma administração privada, né, que seria assim um terror para os artesãos que trabalham na feira, né? E a feira é muito importante aqui para Belo Horizonte, né, culturalmente, economicamente. Então, o pessoal da Feira Hippie também foi. O pessoal do Planalto, que tinha a mata do Planalto, que eles estavam querendo derrubar tudo para fazer prédio. O pessoal do Bar Jardim até América. hoje, aquela questão do Planalto ali, até hoje tem uma discussão grande ali, Agora, né? agora não mais, agora vai ser parque. Acabou, não vai ser prédio mais. É do lado, é lá perto da Lagoa do Nado, mas é do outro lado. No Bar Jardim América também a mesma coisa. Uma construtora queria construir uma área verde lá, conseguimos barrar, Mata das Borboletas no Sion. E o pessoal desses bairros todos foi se mobilizando. E aí acabou que nós criamos um movimento que chamava Fora Lacerda, que era o prefeito aqui da época, né, contra toda essa intransigência dele. E esse movimento teve uma repercussão muito grande também aqui, foi muito bacana. E no meio disso surge o Comitê Popular dos Atingidos pela Copa, que estavam começando as obras da Copa do Mundo aqui em Belo Horizonte, e que foram uma coisa absurda, assim, né? A prefeitura aqui de Belo Horizonte mesmo fez o viaduto que caiu lá na Pedro II, né? Não sei se você Não, eu lembra, sei, foi caiu primeiro. a menina do ônibus lá morreu e tal. Pô, não, Exatamente, e eu tal. lembro. O prefeito aqui da época, o Márcio Lacerda, ele fez absurdos, assim, mas se eu começar a contar aqui, não vamos terminar. Então, a população da cidade se mobilizou contra isso no Comitê Popular dos Atingidos pela Copa. Tinha esse comitê também, ele foi articulado em todas as cidades sedes, né? Eram 12 cidades sedes. Então, em todas as cidades sedes tinha um comitê e a gente se articulava nacionalmente na ANCOP, que é a Articulação Nacional dos Comitês Populares, discutindo, né? Um dos maiores impactos, e isso acontece em toda a Copa, é a questão do trabalho e da moradia. Você tem ideia, na Copa de 2010, lá na África do África Sul, do Sul. foram não sei quantos mil, é mais de 100 mil pessoas que foram desalojadas e até hoje elas vivem numa vila de contêineres, eles não conseguiram casa. Aqui em Belo Horizonte Nossa. tiraram uma vila que tinha em frente à entrada para o UFMG
e eles não iam para ter nenhum ressarcimento, nenhum lugar para morar, eles simplesmente derrubar as casas, pronto, acabou. E depois de muita pressão popular e tal, nós conseguimos que eles fossem indenizados, né? E conseguimos que eles tivessem direito a um lugar para morar, que é o mínimo, né? Lógico. Qualquer cidadão precisa. E aí essas coisas acabaram virando as grandes manifestações de 2013, né? Lá em São Paulo era a questão do passe livre, mas nas outras capitais eram as questões da Copa, né? E aí Hum, juntamos no Brasil inteiro, começamos manifestações na abertura da Copa, depois nos Jogos do Brasil, né? Foram as jornadas de julho, né, que viraram, né, uma grandes manifestações de descontentamento com a forma, né, como que estados, municípios e o governo federal, porque é tripartite, né, a responsabilidade pelas obras, ela não é só de um ente federado, né? Então, por exemplo, aqui em Belo Horizonte, em todas as cidades sedes, você tem uma delegacia da FIFA. ah, Dentro de um raio de 3 quilômetros ao redor do estádio, a FIFA que legisla. legisla. Isso é uma coisa absurda. Pra você ter uma ideia, o caderno de exigência para a Copa, agora está lá no Catar, ele nunca tinha sido aberto para a população do país até a Copa de 2014. E eu fiquei sabendo Olha, disso dando uma entrevista para um jornal alemão. E saiu lá nesse jornal uma mensagem: Obrigado, Brasil. Porque nem quando teve a Copa da Alemanha e na Copa dos Estados teve. Unidos, esse contrato entre os entes federados e a FIFA, ele sempre foi segredo. Nós é que conseguimos, com muita pressão, que o Congresso obrigasse a esse caderno ser aberto para a população saber, né? Olha que interessante. Então, aí que viu um tanto de irregularidade, a perseguição ao trabalho ambulante, porque eles querem um monopólio, né? Eles não querem que ninguém da cidade ganhe com aquilo, os lucros têm que ir todos para as empresas patrocinadoras, né? As exigências, por exemplo, a prefeitura daqui, ela tirou dinheiro da educação para colocar carpete nos camarotes da FIFA, Que isso. sabe? Que era exigência da FIFA. Então, você tira dinheiro da Olha, educação e vai lá carpetar e decorar camarote da FIFA com dinheiro da prefeitura, inacreditável. sabe? Inacreditável. Coisa absurda. O governo do estado passou a concessão do Minas Arena, que está um problema enorme até hoje, que É, ela, tem que olha, falar. se existe se algum negócio, né? Garantia de lucro. Ela tem um valor X que ela recebe, antes era 4 milhões, agora acho até que mais. Independente se o Mineirão der lucro ou não, a Minas Arena recebe esse dinheiro do estado, né? É o capitalista sem risco, É não tem risco negócio. nenhum. É um negoção, né? E um absurdo, porque o dinheiro é nosso, velho. Por que que o É, nosso dinheiro tem que manter um estágio até hoje? A Copa já passou aí, tem 8 anos, e ainda nós continuamos bancando Minas Arena por causa que o Aécio assinou, o Aécio, não, a Anastasia, assinou esse documento, sabe? E aí, que a isso como Minas era Arena falado. teria que receber o lucro independente se o Estado gerasse lucro. Ela recebe o valor, ela recebe. Agora me falaram até que é 11 milhões, mas na época eu lembro que eram 4 milhões. Só que o Mineirão, o ano que ele deu mais, o mês que ele deu mais lucro na história dele, deu 800 mil. Então, Quatro. se você pegar esse valor de 800 mil, o Estado tinha que completar 3 milhões e 200 mil todo mês, pegando por esse valor maior. Aí falaram, mas vai ter muito show lá, vai ter muita coisa. E nunca teve, nunca alcançou esses 4 milhões. Sabe? Nem com todos os shows, com todos os jogos de futebol lá, ainda mais depois do Atlético, para sair fora disso, muito acertadamente foi jogar na Independência, né? Independência. E o América também, então era praticamente só o Cruzeiro jogando, lá não dá esse lucro. Aí o Estado vai completando. E isso até hoje é um angu de caroço aí que eles têm que resolver, porque o Estado não pode ficar bancando isso, né? Não é E a justo. maioria, E, e a maioria das pessoas nem sabe disso. não, e a gente denunciava isso em 2014, lá, eles não querem a Copa, eles não querem a Copa. Nós queremos a Copa, mas nós queremos a Copa de uma maneira justa. Nós não somos contra a Copa, nós somos contra a forma como ela está Que ela está acontecendo. sendo acontecendo. Tá? Aí Perfeito. esse jornal alemão mesmo, ele escreve sobre os comitês populares aqui, fala isso, que nós somos apaixonados por futebol, que nós gostamos muito de futebol, mas que nós não admitimos, e que nem na Alemanha, nem na África do Sul, nem nos Estados Unidos, nem no Japão. A Copa do Japão teve camelô preso. Agora você imagina que Que tinha camelô no isso. Japão? É. Eu nunca imaginei isso. Nunca imaginei também, não. E tinha perseguição lá ao trabalho ambulante, e na entrada de alguns estádios eles fizeram com tapume os corredores para que as pessoas não vissem, não acessassem esses camelôs, né? É uma coisa que a gente nem imagina que existia. E aí Inimaginável.
esse jornal alemão lá, ele fala que a pressão e a organização do povo brasileiro é que permitiu e depois disso a FIFA teve um problemão danado aí com a corrupção vindo à tona, né? Um tanto Aí de coisa. vem tudo. Nós conseguimos dar uma desestruturada boa, apesar que não acabou, né? Continua, estão indo para o Catar, porque é um país que é totalitário lá e que organiza sem nenhuma participação popular e tal, por causa disso, né? Porque eles não querem enfrentar uma população que vai questionar, né, a forma como eles estão fazendo as coisas. E eu estou contando tudo isso, é que aí depois Não, tô disso entendendo. Aí introduzindo para chegar onde, como é que foi. aí nesse meio tempo, por exemplo, uma das coisas que eu militava que é junto com a população em situação de rua, né, que era muito perseguida. Na época da Copa do Mundo, eles queriam tirar o povo da rua aqui à força, jogando jato d'água fria, imagina uma noite gelada, mês de maio, junho, chegava caminhão, pipa, jogando água nas pessoas na rua, uma coisa totalmente Que desumana. isso, humano. E aí nós tivemos um enfrentamento muito grande, conseguimos centros de acolhimento, conseguimos que mudassem algumas regras da prefeitura. O Ministério Público processou a prefeitura umas 3 vezes, por isso que eu sou a pessoa chata dos direitos humanos, estava falando, Sim. sabe? Porque quando a fiscalizar, a gente tinha uma rede de apoio pela cidade toda, então quando começava qualquer ação, eles tinham os telefones para ligar, o meu telefone mais de 4 pessoas, a gente recebia a ligação, já mandava uma mensagem para um grupo não, né? Na época era mensagem mesmo, não tinha Telegram nem WhatsApp, né? Mandava mensagem de SMS telefone mesmo. mesmo, SMS mesmo. E cada um já sabia para quem mandar. Então, era em questão de 10 minutos, assim, a gente já tinha advogado e a gente já tinha gente na rua junto com as pessoas que estavam sendo atacadas, sabe? Você vai continuar esse papo contando essa história, essa trajetória até chegar lá na sua candidatura ao governo do Estado de Minas Gerais daqui a pouco. Gente, Tá o papo tá bom. bacana demais, tá gostoso demais. E esse Valeu, papo obrigado. é um oferecimento da nossa querida Cachaça Coluninha. A melhor cachaça do mundo é a Cachaça Coluninha. Nosso querido Silvio